E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aí para mais uma edição do 6x1 Responde, né? Aquele quadro em que vocês fazem perguntas, eu as respondo no vídeo, mas essa vai ser um pouquinho diferente, tá? Vou responder apenas uma pergunta, que inclusive está guardada há alguns meses, talvez anos aqui, tá? É um questionamento que foi feito há um tempo, e só para deixar bem claro, tá, gente? Eu estou gravando esse vídeo aqui antes de Cruzeiro e Mirassol, tá? Justamente para publicá-lo no domingo e tirar o domingo de folga. Todo mundo precisa descansar um tiquinho. Então, se o Cruzeiro ganhou do Mirassol, tá todo mundo feliz, eu não sei nesse momento. Se empatou e se perdeu, eu sei que tá todo mundo puto. Espero, inclusive, que você esteja feliz quando ver esse vídeo, né? Com a vitória do Cruzeiro, tá? Mas essa é uma informação que eu não tenho no momento, tá bom? Então, se você quiser deixar a sua pergunta para uma próxima edição, fica à vontade, tá? Pode deixar nos comentários aqui e também opina, né? Porque a gente vai falar sobre um assunto específico que eu me divirto, tem gente que não dá a menor importância, que é a respeito de número de camisa, tá? Vamos tentar eleger aí os melhores jogadores de cada número de camisa do Cruzeiro. Essa sugestão foi feita aí pelo Luiz Henrique, ó. Os melhores jogadores da história do Cruzeiro a usar cada número do 1 ao 11. Aí o Rafa Alves Taiobeiras foi lá e ainda deu uma acrescentada. Faz de 1 a 99 que aí o vídeo rende. Então eu agradeço ao Luiz, agradeço ao Rafa e vou tentar responder na medida do possível, tá? Do 1 ao 11 eu vou fazer sim, tá? Vou tentar colocar aqui de forma bem pretensiosa o que eu acho que é o melhor 1 ao 11 da história do Cruzeiro e vou colocar o melhor 1 ao 11 que eu vi jogar também, tá ok? Posteriormente eu vou pegar outros números que foram marcantes, mas não tem do 1 até o 99. Tem alguns números ali que eu realmente não me lembro, não vi, não sei de nenhum jogador que já tenha utilizado o número. E tem alguns que só Pereba jogou também, eu acho que não cabe colocar nesse vídeo aqui. Mas nós vamos falar de muitos números, é claro que de 1 a 11 é muito mais concorrido, até por uma questão cultural, né? Era muito comum no futebol brasileiro até anos 90, anos 2000 aí, até pouquíssimos anos atrás, a numeração variar, né? Ser sempre de 1 a 11 e o jogador trocar o número de camisa de acordo com cada partida, de acordo com o esquema tático e tudo mais. Essa questão da cultura de numeração fixa é algo mais recente na história do Cruzeiro, né? Dos últimos 10 anos aproximadamente, um pouquinho mais, né? Acho que 2013 ali a gente já adotava numeração fixa. Mas em muitas temporadas o Cruzeiro tinha essa numeração variável. Então tem alguns jogadores que eu vou colocar com um número aqui, mas usaram outras camisas durante sua passagem pelo Cruzeiro também. E antes da gente começar a lista efetivamente, só fazer aqueles avisos, né? O vídeo é feito com o apoio da Betfair, site de apostas esportivas que é patrocinador master do Cruzeiro, apoiador aqui do canal 6x1. Se você gosta de fazer uma apostinha esportiva, utilize a Betfair, tá? O link tá na descrição, é uma casa confiável, o que você ganhar você vai receber, totalmente regularizada, tá? Lembrando que apostas são apenas para maiores de 18 anos e para ser feitos com responsabilidade, tá? Caramujo, eu não tenho conta na Betfair. Você entrando pelo link na descrição, você cria sua conta, 2 palitos rapidão também, já está em condição de fazer uma apostinha, ainda mais agora, né? Começando o Campeonato Brasileiro, é sempre uma boa oportunidade, tá? E se você quiser comprar produtos oficiais do Cruzeiro, lojas do Cruzeiro, tá? Tem diversas lojas do Cruzeiro espalhadas por shoppings aí de BH, região metropolitana, tem loja em Ipatinga, mas você pode, apontando aí o seu celular, né, para esse QR Code da tela e direto para o WhatsApp vai aparecer uma mensagem assim, ó, vim pelo canal 6x1. Você envia essa mensagem que é para eles entenderem que você está chegando lá através do canal 6x1, tá certo? Mas tem lá essas opções e tem o link aqui na descrição também, se porventura você está mexendo no celular e não tem como apontar a câmera do celular para lugar nenhum. Mas tem o link direto aí também para que você possa consultar as informações, fazer o seu pedido. Esse QR Code especificamente é da loja do Cruzeiro da Savassi, tá? Tem condições especiais de pagamento para quem chegar pelo canal 6x1, então sempre aproveite as promoções. E se você é sócio do Cruzeiro, né, sócio torcedor, lembra de pedir o desconto também, porque você tem desconto nos produtos oficiais, beleza? Eu vou montar aqui o meu time agora, do 1 ao 11, tá? E peço que vocês também façam isso, montem aí nos comentários, do 1 ao 99, se você quiser, fica à vontade, manda aí nos comentários, tá? E eu vou tentar fazer esse vídeo de uma forma bem dinâmica. Então bora lá. Camisa 1, melhor 1 da história do Cruzeiro. Pra mim, Dida, Nelson de Jesus Silva. Dida, pra mim, melhor goleiro da história do Cruzeiro. Tem gente que prefere o Fábio, prefere o Raul, tudo bem. Eu prefiro o Dida, pra mim, foi o melhor.
Camisa 2. Eu acho que o melhor lateral direito, o melhor camisa 2 da história do Cruzeiro é o Nelinho, tá? Então eu coloco o Nelinho nessa aí, só que tem um detalhe, eu não vi o Nelinho jogar, né? Por uma questão óbvia, né? Quando o Nelinho parou, eu não, acho que eu não tinha nascido ainda. Então eu não vi o Nelinho jogar, mas é o melhor camisa, melhor 2, melhor lateral direito da história do Cruzeiro, eu acho que de forma incontestável. Vamos lá, que eu vi o melhor 2, eu vou colocar, se fosse possível, né, o Maurinho de 2003, tá? O lateral Maurinho de 2003 foi um absurdo o que ele jogou. Então, fazendo essa diferenciação, né, eu acho que o melhor 2 da camisa do Cruzeiro é o Nelinho, mas o que eu vi, Maurinho. Camisa 3, Luizão. Luizão, zagueiro, usou a 4 também, é verdade, né? É verdade, a minha dupla, número 3 e número 4. Luizão e Cris. Os dois usaram a 3 e os dois usaram a 4, porque essa questão da numeração ela variou de temporada para temporada. Então, se você quiser botar o Cris com a 3 e o Luizão com a 4, dá na mesma, tá? Pra mim, são os melhores zagueiros que eu vi jogando com a camisa 3 e 4. Aí eu tenho um detalhe, uma incompetência minha. Eu não sei qual o número que utilizava Roberto Perfumo, zagueiro argentino, enquanto esteve no Cruzeiro. Tem muita gente que eu já vi falar que o Perfumo foi o melhor zagueiro da história do Cruzeiro. Eu não vi ele jogando também, mesma situação do Nelinho, né, que jogou antes ainda. Então, se você souber qual era o número da camisa do Perfumo, me conta aí nos comentários, porque eu não achei essa informação e eu gostaria de saber. Confesso que eu fiquei muito curioso e não consegui achar isso aqui, tá bom? Mas assim, acho que o Perfumo talvez entraria na vaga de um dos dois zagueiros aí, porque o Cris e o Luizão foram muito bons, mas se tivesse que tirar um dos dois, eu acho que eu tiraria o Luizão. Por mais que seja cria da base e tudo mais, dizem que o Perfumo era muito foda, tá bom? Mas então a dupla de zaga, Cris e Luizão. Camisa 5. Melhor camisa 5 da história do Cruzeiro, acho que é o Piazza, né? O Wilson Piazza é o melhor, assim, não tem muita dúvida, tá? Foi o melhor volante, campeão do mundo, jogando na zaga, inclusive, mas era o camisa 5 do Cruzeiro. Que eu vi, camisa 5, assim, não é por ele ser gente boa não, mas eu vou votar no Fabrício, tá? E nem é que eu seja o maior fã do Fabrício, mas assim, é porque eu não acho que o Cruzeiro, por exemplo, teve camisa 5 tão marcantes assim, né? Você vai falar assim, pô, o Maldonado era 8, o Ramírez era 8, esses caras estão entre os meus melhores volantes. Se eu tivesse que escolher, foi Maldonado ou Fabrício. Eu acho que o Maldonado jogou mais que o Fabrício, tá? Inclusive, mas não cabe o Maldonado porque ele não usava a 5, ele usava a 8. Quem jogava com a 5 era o Recife, que era um jogador bem mais limitado, né? Fiquei pensando em outros aqui, eu realmente não me lembro. Fabinho lá em 97, mas não é um jogador que tenha me marcado tanto assim, era muito raçudo, mas não foi. Então, pra mim, ficou o Fabrição aí com essas 5 dos que eu vi e o Piazza com a 5 histórica. Meia dúzia, eu acho que a gente tem que citar Nonato, tá? Pra mim é o melhor lateral esquerdo da história do Cruzeiro. Embora eu tenha ficado um pouco em dúvida nessa questão, porque assim, pô, o Sorin é muito marcante, né? Ele com a 6 do Cruzeiro e tudo mais. Mas o Nonato jogou mais bola que o Sorin, jogou mais tempo, inclusive. Tô falando do Cruzeiro, tá? A carreira do Sorin em outros clubes, seleção foi muito bacana. Mas no Cruzeiro, o Nonato jogou mais bola que o Sorin, tá bom? Então, Nonato, camisa 6. Camisa 7, eu vou dar um voto histórico também, por tudo que eu já ouvi falar do Natal, tá? Inclusive, meu pai fala muito do Natal e muita gente que viu jogar fala que ele era espetacular, ponta direita ali. Então, assim, eu vou dar esse voto no Natal com a camisa 7. Mas fazendo uma ressalva aqui de um outro camisa 7, o melhor camisa 7 que eu vi, o Marcelo Ramos. Aí você pode falar, pô, mas o Marcelo Ramos usou a 9, o Marcelo Ramos usou outros números. É verdade, mas ele usou a 7, por exemplo, naquela Copa do Brasil, né, de 96 e tudo mais. Ficou muito marcado pra mim, aquele gol dele contra o Palmeiras. Então, o melhor camisa 7 que eu vi, vamos botar o Marcelo Ramos nesse melee aí, tá bom? Camisa 8, o melhor 8 da história do Cruzeiro é o Tostão, né? Inclusive o maior artilheiro da história do Cruzeiro vestia a camisa 8 para quem não tá ligado. Então, para mim, Tostão, o melhor 8 de forma incontestável, o melhor 8 que eu vi, Ricardinho, tá? O Ricardinho, volante, jogou muita bola aqui. E eu fiquei, né, porra, vou ter que tirar ali o Ramírez, que eu gosto demais do Ramírez, mas não deu nem pro Ramírez, nem pro Maldonado. O Ricardinho foi maior, um dos maiores campeões, inclusive, aí, com a camisa do Cruzeiro, tá? Então, o Ricardinho é o melhor camisa 8 que eu vi. Camisa 9, o homem gol ali e tudo mais. Quem é? Aí eu vou ter que dar um voto histórico também, botei o Nijinho, né? Até porque é um cara que fez 208 gols com a camisa do Cruzeiro, né? Só fez menos gols que Tostão e Dirceu Lopes.
Então eu boto o Nijinho aí, pelo que eu vi ele usava a camisa 9, então entra ele aí nesse time, tá? Até para ter um representante ali do período de Palestra Itália também, tá? Eu acho importante dar esse voto. O melhor cara que eu vi jogar e usou a 9 do Cruzeiro foi o Ronaldo. Só que aí tem um detalhe, eu não vi o Ronaldo jogar no Cruzeiro, ou melhor, se eu vi, eu não lembro, eu sou de 89, ele saiu no meio de 94, então eu era muito pequeno, eu não tenho essa referência. Eu vou dar um voto muito a contragosto, mas muito mesmo a contragosto no Fred, tá? É o melhor 9 que eu vi. O primeiro Fred, esquece o Fred de 2018, 2019, esquece esse, tá? Foca no primeiro Fred, 2004, 2005. O Fred era um absurdo, ele jogava bola demais, tá? Então eu vou votar no Fred a contragosto. É o primeiro voto a contragosto, vai ter mais alguns aí pra frente de gente que eu não gosto, que tava no rebaixamento, mas que, enfim, por questão histórica eu vou colocar aqui, tá bom? Número 10. O melhor 10 da história do Cruzeiro, Dirceu Lopes, né? Inclusive qualquer jogador da história do Cruzeiro vai falar, o melhor 10 do Cruzeiro foi o Dirceu Lopes. O melhor 10 que eu vi jogar foi o Alex. Mas eu dei um jeito de dar uma roubada, o Alex vai entrar daqui a pouco. Então, vamos só fazer uma menção honrosa aí pro Montijo, tá? Como um 10 muito marcante também. Mas o melhor 10 que eu vi jogar no Cruzeiro foi o Alex mesmo. E camisa 11, eu acho que aí a gente tem que dar outro voto histórico, que é o Joãozinho, né? Bailarino da Toca, jogava demais, gol de Libertadores e tudo mais. Precisa ser devidamente lembrado e reverenciado o Joãozinho. O melhor 11 que eu vi, eu fiquei pensando muito no Alex Alves, que foi um cara que marcou muito a minha infância ali pelos gols, né? Mas eu votaria no Aristizábal, tá? O melhor 11 ali. Foi um ano só, mas foi um ano muito brilhante, né? O Alex Alves jogou muita bola, já falecido, né? Mas seria um outro camisa 11 a ser citado, tá bom? Do 1 ao 11 aí eu fiz agora, tá? O meu 11, né, que eu vi jogar e o 11 histórico que eu acho que são os melhores do Cruzeiro. Inclusive, é sério mesmo, faz a seleção de vocês, pelo menos do 1 ao 11 aí, que eu acho que é legal pra caramba esse trem. Daí pra frente é mais difícil lembrar, mas é mais tranquilo também, porque teve pouca gente, tá? A concorrência é muito pequena, né? Camisa 12, teve um monte de goleiro reserva aí que poderia colocar, mas eu resolvi botar o William. O William, lateral direito do elenco atual, veste a camisa 12, eu acho que já é um jogador bem marcante aí na história do Cruzeiro, pelo menos nessa história recente. Espero que ele volte a jogar num bom nível, tá? Mas melhor que botar Rafael, esse tipo de coisa, tá bom? Então o 12 vai pro William. Bota o Fábio, eu não me lembro do Fábio com a camisa 12. Eu acho que ele já até vestiu a camisa 12 quando ficava no banco de reservas, né? Mas eu só lembro do Fábio jogando pelo Cruzeiro com a camisa 1. Ou um outro detalhe, um asterisco que a gente vai falar lá na frente. 13, eu lembro muito do Maicon, lateral direito, usando essa camisa, tá? O Cruzeiro muitas vezes não usa o número 13, eu acho uma bobeira danada, né? Por ser o número do mascote do rival no jogo do bicho, que coisa idiota, né? Mas enfim, eu acho que o 13, o Maicon, tá? É um cara que eu tenho essa lembrança viva. Camisa 14, aí entra o roubo que eu falei, tá? Do Alex. No jogo contra o Tupi, no Mineiro de 2003, é um jogo que o Alex faz gol de cobertura, faz gol de letra, ele joga com a camisa 14, justamente porque o Cruzeiro estava completando 14 anos, né? Conquistando pelo menos um título por temporada. O Cruzeiro até faria, em 2014 completou 15 anos, aí em 2004, né? E 2005 foi o ano que a gente parou de ganhar, exatamente. Então, assim, eu lembro claramente do Alex com o número 14, assim, jogando muito numa goleada contra o Tupi. Eu acho que ele marcou 3 gols nesse jogo, inclusive. Então, a melhor camisa 14 que eu vi do Cruzeiro é justamente o Alex. Camisa 15, eu lembrei de alguns, acabei fechando com o Ederson, que teve uma passagem muito curta aqui pelo Cruzeiro, mas que tá jogando muita bola lá no futebol europeu, né? Foi um cara que eu pude acompanhar de perto. Lembrei que o Fábio Júnior jogou, acho que uma Copa Mercosul com o número 15. Eu lembro dele fazendo um golaço contra o São Paulo. Pensei nisso, mas falei, não, vamos de Ederson aqui, embora o Fábio Júnior tenha até mais serviços prestados ao Cruzeiro. Mas é que eu gosto muito do futebol do Ederson e dei um voto passional. 16, Lucas Silva, o príncipe, o princeso, né? Tivemos outros bons camisas 16 aí, mas o Lucas Silva tem toda uma simbologia ligada a esse número, né? As diversas passagens pelo Cruzeiro sempre usando a 16, exceto no comecinho de carreira que ele chegou a usar o 8, usava outros números, mas com numeração fixa sempre o 16. Melhor camisa 17 é muito fácil, Everton Ribeiro, né? Marcante, 2 anos de Cruzeiro, 2 títulos brasileiros, só isso, coisinha pouca, assim, cracaço de bola, gênio. Eu só tenho lembrança boa de Everton Ribeiro.
18, Marcelo Moreno, tá? Tivemos outros bons atacantes reservas ali que vestiram esse número, mas Marcelo Moreno eu acho que é o mais marcante ali pela presença, título brasileiro que ele conquistou com a 18. Então, Marcelão fica com essa aí. 19, um jogador que eu demorei um pouquinho para lembrar, hein? Newton, volante Newton, também muito importante na conquista dos campeonatos brasileiros, usava 19. O maridão azul, né? A gente fala da mulher do Zé Ivaldo, mas a mulher do Newton era chata, viu? Jesus amado, mas Newton, camisa 19. Número 20, Elivelton, o homem que fez o gol do título da Libertadores de 97, usando a camisa número 20. Inclusive, eu acho que não tem nenhum camisa 20 melhor que ele na história do Cruzeiro. Camisa 21, gente, eu botei só pra não ficar vazio até o 23, tá? E eu acabei fechando com o Samúdio, o lateral esquerdo paraguaio, que teve uma passagem bem discreta pelo Cruzeiro. Eu não lembrei de outro camisa 21 pra colocar aqui, não que tenha feito coisa mais relevante que ele, tá? Então vai o Samudião aí, campeão brasileiro pelo Cruzeiro, fez alguma coisa de bom. 22, eu vou de Mike, tá? O Mike que usou outros números, inclusive, mas acho que ficou marcante ali. O Gotardo, zagueiro, usou a 22, né? Na conquista da Libertadores. Pensei em botar ele, mas falei, não, acho que vale mais colocar o Mike, porque foi uma constância, 2 títulos brasileiros e jogou muita bola com a camisa do Cruzeiro. O Mike que tá lá no Palmeiras há vários anos. E para fechar o número 23, Roger, tá? Roger Flores, com a camisa 23, roubando a cabeça do Raposão. Teve isso, tá? Então acho que vale essa lembrança aí pro Roger, que fez raiva na gente em diversas oportunidades, mas brilhou muito no jogo que dá nome a esse canal. A partida do Roger no 6-1 é um absurdo. Então fechamos os 23. 24, por exemplo, é um número que o Cruzeiro normalmente atribui a goleiros reservas, né? Teve algum outro jogador de linha, tipo Elibelton Palacios, a usar a camisa 24, mas acho que ninguém merece essa atribuição. Número 25, marcante na história do Cruzeiro, eu lembrei do William Bigode, né, que chegou usando a 41, depois foi usar a 25, depois usou a 9, mas enfim, o melhor momento dele jogando pelo Cruzeiro foi com a 25 mesmo, jogou muito bem ali, nos ajudou a ser campeão brasileiro 2 vezes. Número 26, Dedé, eu não vou render muito, só vou falar assim, ó, Dedé, tá? Acabou. Número 27, Manuel, zagueiro que usou um tempo a 27, depois usou a 32, né? O Manuel variou o número ali com a camisa do Cruzeiro. Zagueiraço, tá? Zagueiraço, tá lá no Fluminense, camisa 27, que eu lembrei assim, foi o Manel. 28, contemporâneo dele, Ricardo Goulart, né? Ricardo Goulart que usava um número maior, aí mudou em 2014 para usar a 28 ali. Baita jogador também muito importante na história do Cruzeiro. 29, Lucas Romero, El Perro, ele mesmo, tá? Eu acho que merece a entrada aí nesse nosso panteão. E o número 30? Então, assim, eu fiquei muito contrariado porque eu não sou fã do Kleber Gladiador e eu sou menos fã ainda do Thiago Neves, mas é um dos dois, tem que ser um dos dois, e eu resolvi escolher o Kleber simplesmente por ele não ser o Thiago Neves, tá? Embora o Thiago Neves eu acho que até jogou mais bola, ganhou mais título pelo Cruzeiro, mas enfim, eu vou no Kleber Gladiador por critério, não é o Thiago Neves. Aí eu lembrei de alguns poucos números que eu acho que vale a pena citar, tipo camisa 33, o Bruno Rodrigo, né, que inclusive eu estou um pouco parecido com ele, né, calvo, é tudo parecido, né, enfim, e muito mais gordo eu no caso, né, mas o Bruno Rodrigo usou a 33 do Cruzeiro. Eu lembrei do Raniel com a camisa 36, que foi importante pra gente ganhar a Copa do Brasil, depois ele mudou o número, mas ele usava a 36 em 2017, lembrei disso. O Vitor Roque, apesar de ter uma passagem muito curtinha pelo Cruzeiro, ele teve bons momentos com o número 39, não me lembro de outro jogador usando esse número. Quase que eu falei do Carlinhos Bala, né? O Carlinhos Bala jogou com a 38 do Cruzeiro, mas eu falei, não, deixa pra lá, deixa quieto, que foi horroroso por aqui. Com o número 40 nós tivemos o Alisson, que era ponta, agora virou volante lá no São Paulo, né? O Alisson jogava com a 40, bom jogador, assim, acho que ajudou o Cruzeiro a ganhar brasileiro, ganhar a Copa do Brasil depois. Eu tenho boa memória do Alisson, embora ele machucasse muito, né? Não foi brilhante, mas é um cara que tá na história. Daí a gente já pula pro número 50, que foi utilizado por Ramon Ábila na temporada 2016, e ele chegou ao Cruzeiro de forma fulminante, metendo gol quase todo jogo, camisa 50, né, com o filhote dele, o Anchopito, inclusive, baita Abilão da salvação.
Número 70, a gente teve o Rafinha, que foi também bem importante nos títulos de Copa do Brasil, ajudou o Cruzeiro ali, né? O Rafinha, que jogou no Coritiba e tudo mais, veio pro Cruzeiro já veterano, ajudou, foi útil, tá? Eu acho que o Rafinha merece ser citado nessa lista aí. Eu lembrei do Souza, volante que usou a camisa 76, o Ruivo, sabe? Que jogou lá em 2013, 2014. Ele era bom jogador, só era meio doido, né? 76 ou 78? Enfim, 70 e alguma coisa. Número 90, Luvanor, número 90. Mandou o Fala Zezé reverso naquela comemoração na nossa vitória sobre o CSA. Acho que merece a citação pelo carisma. E aí nós temos alguns jogadores mais recentes, né? Por exemplo, qual é o melhor camisa 96 da história do Cruzeiro? Matheus Pereira! Achou que o caramujo Pereirete não iria citar o Matheus Pereira. Matheus Pereira, número 96. Melhor número 97, Matheus Henrique. Henriquetes ficam felizes agora, né? Matheus Henrique acho que merece uma citação aí também. 99, o Edu, né? Artilheiro ali na época da Série B, ajudou o Cruzeiro a subir, então acho que merece também a lembrança aí como melhor número 99. Tem Dineno atualmente, teve Sassá, teve outros caras que usaram 99, mas pra mim o mais relevante é o Edu mesmo, foi o que cumpriu o que precisava. E pro pessoal que é muito fã do Fábio não ficar muito puto comigo, tá? O Fábio utilizou algumas camisas comemorativas, né? Por exemplo, quando eu achei a imagem, quando ele fez 400 jogos, quando ele fez 800 jogos, e chegou inclusive a receber a camisa de 1000 jogos das mãos do presidente Sérgio Santos Rodrigues, e aí depois não completou os 1000 jogos, mas enfim, né? O Fábio tem ali, então eu vou colocar ele com o número 800, que é a última imagem que eu lembro do Fábio jogando com um número, assim, uma camisa gigantesca. Então só para colocar o Fábio, para não tirar o Fábio, bota ele como o melhor camisa 800 da história do Cruzeiro, até porque nenhum outro jogador atingiu 800 jogos pelo Cruzeiro, então não vai ter outro. Camisa 400 pode ter acontecido de ter outro. 800 nunca teve, o Fábio é o único. Eu gosto de fazer uns vídeos diferentes assim de vez em quando, acho que dá pra gente viajar um pouquinho nas ideias, na memória e tudo mais. Se você tiver gostado do vídeo, deixa o like aí, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito, usa os comentários também para deixar a sua opinião aí, para montar a sua escalação, né, de cada número de camisa aí. E pode mandar também a sua pergunta para que eu responda num 6x1 Responde no futuro. Beleza? Ô, gente, muito obrigado então por acompanhar. Vamos seguir aí acompanhando, né, os jogos dessa primeira rodada de Campeonato Brasileiro. E amanhã, segunda-feira, a gente troca mais ideias sobre a rodada do Brasileirão e essa volta do Cruzeiro aos jogos. E já vem Copa Sul-Americana, agora é pau quebrando, tá bom? Muito obrigado a todos por acompanhar. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu, galera!